Você quer um lugar para montar o seu simulador de corrida, mas não quer gastar R$ 3.000 em um? Então você está no lugar certo, porque nos próximos minutos eu vou explicar passo a passo como eu construí o meu sem gastar nenhum centavo. É isso mesmo, eu não gastei nada para montar essa base de cockpit para o meu G27 e você pode fazer o mesmo com ferramentas comuns, como um serrote, uma furadeira e a ajuda de um adulto. Além do mais, esse suporte é totalmente dobrável e dependendo dos materiais que você usar, ele cabe no espaço de 50 por 80 centímetros com espessura de uns 20 a 30 centímetros. Ele também tem regulagem total da distância dos pedais e ainda vem com um assento integrado. Também pode ter regulagem de altura e profundidade do volante se você estiver disposto a investir em alguns parafusos. Mas você deve estar se perguntando, como é que você pode ter feito tudo isso de graça se eu preciso no mínimo comprar os materiais como a madeira e os panos para começar o projeto? E a resposta pode te surpreender. Você não precisa comprar os materiais, assim como eu não paguei nada pelos meus. Toda a madeira e os panos que eu usei na fabricação desse cockpit, eu reaproveitei 100% de graça. Se você quiser conseguir matéria-prima grátis também, você pode procurar em lugares que estejam passando por reformas e tenham aquelas caçambas de entulho, ou então por móveis velhos e quebrados que as pessoas tenham deixado na frente de casa para serem levados. Só tenha certeza de que esses itens estão indo para o lixo e você pode retirá-los com os antigos donos que até agradecem por não precisarem levá-los embora. Alguns exemplos de onde conseguir madeira são sofás ou camas velhas, que é o caso dessas tábuas. Outra fonte comum são mesas velhas e quebradas, que é onde conseguimos esse tampo. Se você conseguir apenas chapas de madeira como essa aqui, você pode fazer marcas a cada uns 5 a 10 centímetros na madeira e cortá-la com um serrote ou serra para obter as tábuas necessárias para esse projeto. Também é bom conseguir cabos de vassoura para usar de travessas ligando as duas partes do cockpit, que as pessoas jogam fora quando as vassouras ficam velhas. Para conseguir os panos, você pode usar panos velhos que tem em casa, uma rede velha ou até mesmo uma coberta que não usa mais. A lista de materiais completa é 14 tábuas, 9 metades de cabo de vassoura, um pano de no mínimo 40 centímetros por 1 metro e um pedaço de 1 metro de corda. Com os materiais resolvidos, passamos à etapa de fabricação. Não é preciso um projeto nesse caso, porque cada material que você consegue pode ser um pouco diferente, então você terá de adaptar o que você tem a cada etapa desse projeto. Desse modo, eu vou explicar em linhas gerais como eu fiz o meu suporte de cockpit e, portanto, você, entendendo a ideia, aplica ela com o seu tamanho de tábuas e travessas. Sendo assim, a ideia básica é usar pedaços de madeira de aproximadamente 2 por 5 centímetros com os 90 centímetros de comprimento. Mas isso pode variar bastante de acordo com o que você tiver e você verá o porquê num instante. Primeiro, nós vamos fazer 2 barras laterais dobráveis ligadas por pedaços de madeira que podem ser os mesmos usados nas laterais ou até mesmo cabos de vassoura cortados. Cada tábua de madeira deverá receber 2 furos com diâmetro de 1 cabo de vassoura para as travas entrarem sem muita facilidade, uma vez que essas não serão retiradas na hora de desmontar. Os furos devem ser feitos no começo e final de cada tábua. Eu deixei a mesma distância das bordas e do fim da madeira. No meu caso, eu vou usar uma broca para madeira de 7/8 de polegada ou 2,2 centímetros. Caso prefira, também pode fazer vários furos com uma broca pequena para retirar a madeira no formato desejado e limpar as rebarbas com grosas e lixas. Feito isso, corte um cabo de vassoura com comprimento de 40 centímetros, mais o bastante para um total de 8 espessuras de tábua e uma sobra de 1 a 2 centímetros de cada lado. É aqui que será o eixo principal para todas as outras tábuas. Também prepare 2 pedaços menores, um para cada extremidade, de modo que um fique rente às tábuas, sem excedentes, e o outro um pouco mais comprido para caber mais uma tábua de cada lado e exceda de 1 a 2 centímetros de cada lado também. Repare que o tamanho de cada uma é diferente, uma vez que uma das partes é mais interna e a outra um pouco mais externa. Com a base pronta, vamos precisar fazer mais alguns furos nas longarinas futuramente para adicionar o assento e o suporte do volante. Primeiro, vamos fazer o assento para poder então testar o melhor posicionamento do suporte do volante. Caso você opte pelo volante com regulagem, pode fazer o suporte do volante primeiro se quiser. Os 2 primeiros furos serão na parte mais larga, mais ou menos no meio de cada tábua lateral, que receberão uma travessa de suporte no encosto do banco. Para o banco, vamos pegar 4 tábuas e furar 2 delas em ambas as extremidades, e as outras 2 em uma ponta e a uns 10 centímetros da outra. Essas serão as barras laterais do banco, então as mais longas são do encosto e as mais curtas do assento. Corte também mais um pedaço de cabo de vassoura com as pontas excedendo 2 espessuras de tábua para cada lado, mais 1 ou 2 centímetros cada. Essa vai servir de eixo para o encosto.
Com isso em mãos, você pode colocar a tábua mais curta no cabo de vassoura de trás e a mais longa no cabo de vassoura do meio, formando um X. Agora, você pode segurar cada extremidade livre e verificar uma angulação que fique confortável para guiar, lembrando que passará um pano fazendo um U, que atenua essa angulação. Uma boa regra geral é colocar as tábuas em uma posição em que o encosto fique levemente inclinado para trás, bem como o assento, formando um ângulo obtuso um pouco maior que 90 graus. Com elas em posição, marcamos a posição do furo dessa forma, marcando a posição de uma tábua na outra. Vamos reforçar a estrutura com uma travessa de cabo de vassoura na junção das tábuas que acabamos de furar, e uma em cada extremidade livre do assento e do encosto. Nessas extremidades é que vamos prender o pano que servirá como banco. Falando nele, vamos costurar um pouco. Aqui nós pegamos um pano com as dimensões descritas. No nosso caso, tínhamos um pano velho com 80 cm e 1,10 m de comprimento, que só dobramos no meio e costuramos para ficar com as dimensões desejadas. Então, dobramos uma extremidade de uns 10 cm e costuramos de modo que passe uma travessa de cabo de vassoura, isso em cada ponta do pano. Se não tiver máquina de costura, você pode costurar na mão ou então colar, grampear, amarrar ou prender de um jeito que preferir. Finalmente, em uma delas, fizemos um furo passando por cima do cabo de vassoura para amarrar a corda de ajuste de altura do banco com um nó cego. Para prender o pano no assento, coloque uma travessa pela extremidade sem corda e prenda nos furos da ponta livre do assento. A outra ponta do tecido será passada por cima da travessa do encosto e a corda amarrada na barra que trava o ângulo do banco. Nós colocamos um colchonete de EVA sobre a rede do banco para ficar mais confortável e não sentirmos as travessas apertando nossas pernas. Mas mesmo sem um desses, você pode regular o pano de um jeito que não machuque tanto a perna. Em seguida, vamos fazer o suporte do volante com mais 6 tábuas. Nesse passo, você precisa estar com a base pronta para testar em que posição o volante fica mais ergonômico para você. Primeiro, vamos fazer o suporte direto do volante. Depois, vamos ligá-lo à base por uma estrutura triangulada para um melhor reforço. O suporte imediato, onde o volante é preso, é composto por um T de madeiras, ou seja, uma ripa é a base e outra é colocada sobre ela na vertical, deixando um espaço para o volante segurar. Essa parte pode ser colada e pregada ou parafusada para maior rigidez. A minha está em um leve ângulo para ficar mais ergonômica a posição do volante. As chapas laterais são as que ficarão encostadas nos postes verticais de sustentação do volante e podem ser curtas, se você optar pela opção sem regulagem, com furos e presa com tarugos de cabo de vassoura. Caso queira regulagem, faça as laterais bem mais longas, corte um rasgo em cada uma com a amplitude que vamos obter agora. Para isso, coloque a base no chão e posicione a cadeira aberta e coloque os seus pedais na ponta oposta. Os meus pedais sofreram uma inversão alguns meses atrás para ficar mais parecidos com o de um carro normal e menos como um de corrida. No entanto, isso também funciona para pedais normais. Segure as madeiras laterais nessa posição, vá mudando a altura do volante para todas as possíveis pessoas que usarão e marque no poste de madeira a amplitude do movimento para referência. Faça furos com o diâmetro dos parafusos escolhidos a uma distância de metade da amplitude do rasgo. É aqui que ficarão os parafusos que deslizarão no rasgo feito nas chapas laterais do suporte direto do volante. Para fazer o rasgo, se você não tiver uma serra circular, você pode fazer alguns furos, um atrás do outro, de modo que caiba uma serrinha. Para colocá-la no furo, você pode soltar a serra do arco, passá-la através do furo e recolocar a serra no arco e apertar a porca. Só falta fazer um furo de 7/8 na base do poste de sustentação vertical para ligá-lo no cabo de vassoura central. Feito isso, basta posicionar o volante na sua base e esta entre os dois postes, introduzir os parafusos e colocar as porcas de orelha para fixar. O mesmo tipo de rasgo deve ser feito na ripa de escora, caso queira a regulagem de proximidade do volante. Com os postes verticais do volante no lugar, colocamos as madeiras de escora em uma posição de 45 graus com a base. Puxamos então o volante para cima do corpo, deixando-o na posição mais próxima, de modo que os menores consigam jogar também. Nesse ponto, marcamos o final da ripa de suporte. Com isso, colocamos a torre do volante tão para frente quanto possível para facilitar a saída. Marcamos novamente, mas note que a base do suporte tem que ficar fixa e a ponta pode sair de alinhamento com o suporte do volante. Com a marcação, fazemos mais um rasgo em cada lado e um furo de cabo de vassoura na outra extremidade. Na torre do volante, fazemos um furo acima dos demais para passar um parafuso que deslizará na escora, realizando assim o ajuste com o aperto da porca borboleta na posição desejada. Com isso, o volante está quase pronto, só falta fazer um suporte para o câmbio, que consiste em 2 madeiras parafusadas em L, ligadas na torre do volante por 2 parafusos para estabilizar as trocas de marcha.
por fim, os pedais são presos à base por pinos que atravessam 2 furos na base dos próprios pedais e possibilitam o uso mais próximo ou distante do condutor. Se os seus pedais não forem invertidos, você pode fazer vários furos de 7/8 espaçados nas laterais das longarinas da base e posicionar a travessa limitadora mais para frente ou para trás, mudando os furos por que essa passa. Com tudo terminado, nós passamos à fase de pintura. Essa é uma etapa opcional que eu não faria se eu não estivesse gravando esse vídeo. Por isso, eu não considerei os custos da tinta, os pincéis e os rolos no custo total desse suporte de volante simulador. Ainda assim, a tinta para pintar tudo isso aqui você consegue comprar com uns 10 ou 20 pila. Para a pintura, desmontamos todo o conjunto. Nem foi preciso lixar as madeiras, porque elas já vieram bem lisas. Depois, misturamos a tinta, colocamos na bandeja e pegamos com um rolo para aplicar nas tábuas limpas e secas. Devem ser aplicadas aqui várias demãos de tinta, deixando secar e lixando entre elas se a superfície enrugar com a secagem. Após secar completamente, pode remontar tudo e é só aproveitar os seus jogos de corrida favoritos no seu novo cockpit. Eu adorei como esse cockpit é útil, confortável e não se mexe, se você usar os parafusos entre as madeiras fixas e as cordas que deixam a estrutura sob tensão. Até que eu achei a posição bem anatômica e também parecida com a que a gente encontra em um carro real ou então um carro de corrida. Além disso, com o volante e os pedais ajustáveis, fica bem legal de guiar os carros em uma posição mais confortável. Eu fiz o meu próprio suporte para cockpit para que ele pudesse ser mais confortável para mim e para me auxiliar na fabricação dos meus vídeos que por enquanto são de Forza e futuramente eu planejo ir para carros e projetos reais. Sendo assim, quando eu terminar de usar, eu quero poder dobrar o meu simulador e guardar em um canto, já que não temos muito espaço aqui em casa. Além disso, é uma maneira fácil de carregar o simulador no carro para a casa dos amigos quando marcarmos encontros de jogos. Dê uma olhadinha nos melhores vídeos do Lendas Automotivas e se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir!